Em março de 2020, os primeiros efeitos da pandemia do coronavírus começaram a ser sentidos. 9 meses depois, ainda sem uma data certa para tudo isso acabar, os casos de contaminação e as internações nas UTIs voltam a aumentar e colocam em alerta o limite do sistema de saúde e de todos os profissionais que convivem diariamente com a Covid-19. Na verdade, são duas situações, né? Nós temos a situação do momento, que é uma situação de aumento significativo de demanda, né? Com necessidade de mais leitos, de mais profissionais, né? Algo realmente que nos deixa preocupados no sentido do trabalho, né? Excessivo de todas as equipes, mas ao mesmo tempo a gente já está começando a enxergar a luz no fim do túnel, né? Então, como o presidente da OMS falou, o diretor da OMS falou, a luz no fim do túnel ela existe, só que o túnel é muito longo, né? Então, nós estamos vislumbrando essa chegada das vacinas, né, a partir de 2021, e que isso nos traz um certo alento. Mas hoje, nós temos que pensar hoje, nós estamos vivendo o dia, né? E a gente tem vivido nos últimos dias com um aumento muito grande da demanda. Então, motivos para isso, obviamente as pessoas cansaram, estão saindo mais, aglomerações, o clima se propiciou também, né? Nós tivemos aí campanhas políticas, né? Então nós temos várias situações que a gente pode elencar aí para esse aumento, acredito eu, né, do número de casos, né? Em consequência disso a gente está se estruturando dia a dia, né? Então são situações de aumento de demanda, mas que ao mesmo tempo a gente vai aumentando o número de leitos, só que é uma situação difícil, porque isso às vezes a gente não consegue fazer de forma muito rápida, né? Porque a falta de profissionais, o cansaço profissional, né? Isso é complicado. É uma situação difícil, só que essa é a nossa profissão, né? E a gente tem realmente conversado muito com toda a equipe e o que a gente precisa, na verdade. A gente não pode desistir, nós não vamos desistir nunca, né? E para o cansaço, ele se resolve com um descanso, né? O grande problema que eu acredito é que a população precisa saber que isso está impactando no nosso trabalho, na estrutura da saúde, né? Visivelmente. Isso está sendo divulgado exaustivamente, né? E que as pessoas precisam ter consciência, né, de que realmente a gente precisa tomar os cuidados necessários que todos já aprendemos desde o início da pandemia. Nós temos que entender que o sistema de saúde ele tem um limite. E esse limite ele não tem como ser vencido. Não há força que possa vencê-lo. Que limite é esse? O número de profissionais. Certo? Existe uma quantidade X de profissionais. Eu posso querer mais, eu posso desejar mais, mas não existe. Quanto tempo leva para formar um médico? 6 anos, se tudo correr bem. Tá? Em 6 anos eu formei um médico generalista. Quanto tempo leva para eu poder formar um médico intensivista? 6 anos, mais 2 anos de uma residência em medicina interna e 2 anos de uma residência em terapia intensiva. São 10 anos. É uma década. Quantos de nós vamos ter uma década ainda pela frente? Quem poderia esperar uma década para um médico intensivista estar pronto e aí a pessoa poder ser atendida numa UTI? Então existe esse limite, certo? E a gente tem que respeitar, aceitar, respeitar e, como forma de se mostrar não resignado com isso, adotar as medidas de prevenção.
Se nós não as adotarmos, inexoravelmente o contingente de pessoas vai aumentar, contaminado vai aumentar, a necessidade vai aumentar. E aí? Aí você pode ter a área física, você pode ter o equipamento, mas você não vai ter o profissional. E quando nós passamos a delegar a profissionais não treinados a necessidade de fazer certos tratamentos, aí a tua taxa de mortalidade explode. Então vamos nos cuidar, não custa nada. É barato, é educação e é ser cidadão. Um ajudar o outro. Olha, é preciso se cuidar, o vírus está aí, né? Infelizmente está aí, a gente não sabe até quando, né? Vamos ter o vírus presente no nosso dia a dia. É preciso cuidado, o vírus não está de brincadeira, né? A gente enfrenta N situações, talvez se as pessoas acompanhassem um pouquinho o que os nossos olhos veem, né? Num plantão aleatório, em situações mais difíceis, as pessoas pensariam diferente, né? Pensariam diferente na maneira de ter empatia e não pensar, talvez tem pessoas que pensam assim, eu não vou pegar, mas talvez se pegue e não sabe como é que vai ser a reação do teu organismo. Então, assim, cada pessoa tem uma reação diferente no seu organismo. Então, não precisa desafiar o vírus, vamos nos cuidar, né?